Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente convida os bauruenses, as pessoas que transitam pela cidade e têm sua trajetória para trocar experiências conosco. E a nossa ideia sempre aqui é, através da troca de experiências, conversar um pouco sobre o mundo ao nosso redor e com isso contribuir com você em relação à sua trajetória de vida. Benedito Paulo Moreno Ferrão falou que só nasceu em Catanduva, porque provavelmente hospital maternidade como a gente tem hoje aqui não tinha disponível naquele instante lá. Você nasceu na casa dos avós? Meus avós, por parte da minha mãe, moravam em Catanduva. Os meus pais já moravam em Lins. Ok. E a minha mãe foi até Catanduva, né, e teve o parto lá. Fui registrado em Catanduva, mas eu acho que há uns meses, mais ou menos, eu voltei. Eu já fui para Lins, onde meus pais moravam. É circunstância, quase um linense. Hoje eu sou mais bauruense. Pelo Sim. tempo que eu estou aqui, eu sou bauruense. Foi dividindo no tempo. Você ficou 20 anos em Lins, então a sua infância foi toda lá. Que memória afetiva você tem da infância, Paulo? Algum registro, um local, algum fato que quando você olha para esse período lhe vem à memória? Olha, foi um período difícil na minha vida, sabe? Foi um período bem difícil. Eu estudei em colégio de estado, depois eu fui fazer um curso técnico com bolsa de estudo. Então, como se diz, a gente fala, eu não passei fome, mas não tive uma infância rica, não tive uma infância assim, não. Foi uma infância muito difícil, sabe? Meus pais trabalhavam, né? E a infância, mas tudo foi um aprendizado da vida. Tudo. Entendi. Os seus pais, os português, Sr. Hugo, e a espanhola Dona Josefa, faziam o quê? O meu pai tinha um depósito de cigarro e de fumo. Naquele tempo tinha fumo de corda. Fumo de corda. Isso, ele tinha fumo de corda, então vinha de Minas, do Tietê. E ele vendia, né? Comerciante. Comerciante. E minha mãe trabalhava no hospital de tuberculose, aquele localizado lá em Guaiçara. Então minha mãe era funcionária pública. Legal. O que fez você, aos 20 anos depois de ter feito o colégio técnico em eletrotécnica, vir para Bauru? É o seguinte, existia poucas escolas no estado de São Paulo. No interior, acho que o Instituto Americano de Lins foi o pioneiro. E naquela época faltava muito técnico. Não existia tanta, como diz, escola. Existia uma em São Paulo chamada Bandeirantes e não existia. E as empresas estavam em evolução, né? Crescendo, então elas precisavam de técnicos. E no meu caso, a CPFL, que era já sede aqui em Bauru, foi até o colégio técnico, o qual eu estudava, em agosto de 67, e fez uma prova para nós, uma prova de admissão. E em agosto de 67 eu fui aprovado. Há 40 anos, 41 anos. Eu fui aprovado para trabalhar na CPFL. Legal. Nós fomos aprovados em 11 e fomos distribuídos pelas regionais da CPFL. E eu fui designado para vir para Bauru. Paulo, olha um dado para a gente registrar aqui no nosso bate-papo quando a gente conversa sobre a história das pessoas. Como se sabe, Bauru tem a história toda e são milhares de famílias do período ferroviário, de onde nasceu a cidade, a estação aqui do lado onde a gente está gravando no centro da cidade, inaugurada em 1905, e aí toda a história de desenvolvimento da cidade. Depois, numa outra fase, já na segunda metade do século, Bauru se consolidou como uma cidade de dezenas de empresas ligadas a ramos estatais, só na área de energia, as maiores, CPFL e CESP, com centrais regionais aqui. Mas tinham outras tantos, inclusive na área de telefonia. Telesp, quando... Telefônica, aquele tempo, eu acho. Todas elas. Ou seja, milhares de famílias depois, num segundo momento da história da cidade, vieram para cá com seus filhos por causa dos empregos públicos que tinham em larga escala aqui. Isso aconteceu com você também. A CPFL não era praticamente uma empresa pública, mas ela tinha o controle do Estado. Sim. Nós não éramos funcionários públicos, né? E a CPFL cresceu muito e começou a importar
pessoas de fora, como eu, porque não existia cursos aqui. Oportunidade. Então deu oportunidade para muitas pessoas de fora de Bauru vir para cá. Eu me lembro que nós viemos em 3 de Lins. A tua carreira inteira profissional está baseada nisso. São 30 anos só trabalhando com a área de energia elétrica. São 30 anos trabalhando na área de energia elétrica. Hoje nós estamos gravando aqui em 2018, sabidamente, com um pouco de tempo já, todo o setor elétrico dessa área aqui do estado de São Paulo de concessão, privatizado ou realizado pela iniciativa privada. Você teve muita experiência em contato com os modelos de manutenção de rede, né? O que te preocupa como cidadão ou não preocupa com esse sistema? Aqui não se trata de tem que ser privado ou público, de satanizar uma coisa com a outra, mas de aproveitar a sua experiência para dizer se você tem alguma preocupação com isso ou, do ponto de vista de técnico, você tem uma experiência acumulada no tempo, você está satisfeito com a forma como é mantido, por exemplo, o sistema? Eu posso lhe dizer o seguinte, em termos de distribuição, que é a energia que vem para a cidade, isso eu não tenho preocupação. Porque quando a CPFL foi privatizada, o sistema era muito bom, a manutenção era muito boa. Então, para cair esse sistema, ia levar muitos anos. E uma manutenção normal manteria esse sistema atual como está até hoje. Ok. Agora, o que me preocupa não é o sistema de distribuição, mas o sistema de geração de energia. Porque as grandes empresas foram privatizadas. E hoje eu não posso falar para você se existe, como se diz, uma reunião de tempo em tempo entre todas essas empresas para que se programe, sabe, programe uma manutenção, ou então, vou te falar uma coisa que pouca gente sabe, um alívio de carga, no caso de um blackout, porque o problema do blackout não é só a hora que sai, é a hora que volta. Entendi. Então, no meu tempo, há 20 e poucos anos atrás, eu participava de um grupo chamado GSOI, que era composto das maiores empresas que tinham no estado de São Paulo e no Brasil. Ok. E a gente estudava uma maneira para que quando uma usina, uma linha principal faltasse, existia um alívio de carga. O que é esse alívio de cargas? Em certas regiões, como aqui em Bauru, aqui nós temos hoje 4 subestações. Um dos alimentadores, que inclusive fornece energia ali para Vila Falcão e adjacência, quando chegava, porque o nosso sistema é 60 ciclos, quando chegava 59,5, esse alimentador desligava automaticamente, ele tirava um pouco de carga. Tinha uma linha daqui para Marília também. Quase uma reação de segurança do sistema. Isso, começava a aliviar o sistema para que esse sistema tivesse um retorno rápido. Porque, senão, o maior problema realmente é as usinas entrarem para alimentar todo um estado, uma região toda que está sem energia. Do ponto de vista técnico, então, as experiências que a gente ouviu, a gente falou aqui fora do ar, de apagão, é quase um absurdo, porque é só funcionar esse sistema corretamente, além da manutenção e tal. Não, o seguinte, é que nunca, sendo sincero para você, nunca você vai saber com sinceridade por que houve o apagão. O motivo do apagão. O motivo do apagão. Tá. Lógico, eu tenho 30 anos, mais 20 e poucos que eu estou aposentado, eu tenho um pouquinho de noção. Pode. E muitas coisas que eu ouço, que eu vejo, eu não acredito. Caiu o sistema lá em Furna, subestação de Itaberá, e aí passa o linhão que vem do Paraná e cai em Bauru. Isso, abriu o linhão. Mas peraí, nós temos um sistema de proteção. Cada linha, cada saída de uma máquina numa geração, tem uma proteção, que a gente fala proteção de relés. Então, tem condições de limitar o defeito naquela região. Agora, quando começa a cair em cascata, alguma coisa falhou. Entendi. Algumas regiões do país, para lembrar aqui ao norte, eu estava ouvindo agora por causa dessa questão
o estado falimentar, por exemplo, que os venezuelanos estão enfrentando, né? Roraima, por exemplo, ele tem 70% da energia dele fornecida pela Venezuela. Esse eu ouvi falar agora. Eu não tinha todo esse conhecimento. 2/3, ou seja, nós temos uma dependência ao norte e tem outros que têm outros problemas, né? De geração por outra fonte que não a hidrelétrica. Nós temos essa dependência de estados vizinhos, assim. Hoje, aquele estado ali, aquela região depende da Venezuela, né? Qualquer blackout lá vai afetar o Brasil. E eles estão preocupadíssimos por causa do sistema de manutenção de lá, porque sabidamente o país está em miséria, como eu disse, né? Na condição dele suportar esse fornecimento, né? Então isso vai afetar o Brasil mesmo. Lhe preocupa na rua quando a gente olha? A gente nunca fica olhando muito para o céu, né? Falando, andando no dia a dia, não sei que olhe para avião, para as estrelas, mas no interior a gente tinha mais esse hábito quando tinha infância. Mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui para comentar sobre o seguinte. Tem reportagens recentes reclamando que Bauru, por exemplo, comparado com outras cidades, é uma bagunça, um emaranhado de fios. Todo mundo sobe no poste hoje para prestar serviço. A rigor, a concessão da CPFL, mas tem fibra ótica, telefonia, uma série de outros serviços que estão todos pendurados no poste. E de que esse trem funcione corretamente, visualmente é muito feio em algumas regiões da cidade o que se tem para cima. Eu acho o seguinte, eu calculo que não existe uma norma numa cidade igual a Bauru. Mas todo esse sistema, ele podia ser subterrâneo, sabe? Não só para dar um outro aspecto à cidade, como também é muito mais seguro. Eu acho que já sei se era a Telesp, ela tem muito cabo subterrâneo na cidade, mas com a entrada dessas novas empresas, como NET, como Vivo, tudo, foram fazendo um sistema aéreo e utilizando os postes hoje existentes, né? Eu acho que enfeia a cidade? Enfeia. Eu não posso falar para você se esses emaranhados de fios estão sujeitos a um defeito. Eu calculo, se for um barramento num poste, vai ter problema sim, sabe? Mas quando que nós vamos parar com isso? A minha preocupação leiga é que todo mundo sobe e desce, sobe e desce. Não é possível que se um descuidar disso, e o visual é muito feio, esse sistema um dia apresente problemas de colapso. Então, você que é um jornalista, você deve ter acompanhado muito mais que eu. Em muitos lugares na cidade, você vê um fio pendurado que vem até o chão. Sim. E você não sabe de quem é aquilo ali. Não eu, né? Mas assim, não sabe de quem... A sociedade. Não tem noção de quem é aquilo ali, certo? A sociedade vai reclamar, ela pode até reclamar. Aí quem que vai designar, quem que tem ali uma planta da cidade, com tudo isso daí, e sabe que aquilo pertence a uma empresa ou aquilo pertence a outra empresa. Agora, um órgão na cidade que pudesse controlar isso daí, certo? Viu um fio caído, não estou dizendo que é um fio de energia, porque o fio de energia, se caiu, ele desliga. Está ali as subestações para desligar. Mas um fio telefônico, um fio qualquer coisa assim, e ninguém sabe quem que é o dono. Difícil. Isso eu tenho visto muito falar em jornal, tudo falar. Olha, tem um fio caído numa certa parte da cidade. E de quem que é? Paulo, você tem uma história interessante dessas particulares das famílias. Você tem 3 filhos, um de 43, outro de 41 e 39. Isso. Me contava aqui. Depois dessa experiência toda, e no meio do caminho, num determinado momento, na área da energia elétrica, da CPFL, teu filho tinha 11 anos, o caçula, ele tem 39 aqui, então já está vendo o registro da nossa história. Ele demonstrou para você o sonho de pilotar avião, de fazer alguma coisa no ar. Isso. E você que entrou nessa jornada junto com ele. Tem uma história interessante. Ele fazia o prezinho e tem uma professora, ainda vive em Bauru, e um dia ela me contando. Ele estava no prezinho e falava para a professora assim, um dia eu vou passar com o avião em cima da sua casa. Isso ele era garoto, tinha quantos? 6 anos, 7 anos de idade. E há pouco tempo ela me contando isso, né? E realmente isso aconteceu.
ela mora aqui na Vila Falcão, nós já passamos muito por cima da casa dela. Sim. E ele tinha essa vontade de ser piloto. E aí eu levei ele no aeroclube um dia, ele era menor ainda, mas aceitaram ele como aluno. Tá. E eu levava, lógico, é o pai que patrocina, né? Levava, ele fazia o curso, fez o curso planador, tudo. E o tempo foi passando. Um dia ele chegou para mim e falou, pai, por que você não faz curso de piloto? Eu falei, agora, né, já com 30 e poucos anos. Ah, pai, faz. E eu fui fazer. Então eu brevetei antes dele. E o dia que eu brevetei, quer dizer, a gente tem um dia que você está na aviação que você vai voar sozinho. Sim. Sabe? Que você vai voar sozinho. É o dia que você não espera, você fez o curso e tal, e o instrutor vai chegar um dia, vai voar com você, posa o avião e fala, vai sozinho. Você faz ideia que você sair, decolar com o avião sozinho, depois de tanto tempo e tal. Ele está sabendo o que ele está fazendo. O instrutor sabe o que ele está fazendo. Se ele te mandou sozinho, é porque ele sabe da tua competência. E eu decolei, sozinho. Eu olhava para trás, porque era um avião de 2 lugares, falava, ele chamava Gabriel, meu instrutor. Gabriel, falei, quando você está aí, vai, vamos embora. E o avião levantou muito mais fácil, muito mais leve, tudo, né? A hora que eu posei, levei um banho de barro, de tudo que era normal. E meu filho chorava. Que legal. Chorava de alegria, sabe? De ver o pai voando. Aí, quando ele completou 18 anos, eu chorei. De ver ele a primeira vez, no mesmo dia, a gente chama solo, ele solou planador, solou avião, que já fazia muito, desde os 11 anos, já fazia muito tempo que ele voava, mas não podia voar sozinho. Já tinha experiência. Já tinha experiência, sabe? Mas que legal você ter incorporado e abraçado esse sonho junto com ele, né? Mesmo depois de adulto, já na fase madura. Isso, e hoje nós somos companheiros ainda. Esse ano era para ter ido para os Estados Unidos, depois deu um probleminha, mas ele foi. O ano passado nós estivemos lá, que lá ele faz todo ano, como falar, uma readaptação do avião, que ele voa, que eu voo, sabe? Então, o simulador nos Estados Unidos. Entendi. Então, nós já tivemos oportunidade de ir para lá, sabe? Fazer a adaptação. Hoje, ele voa ele voa na classe executiva, não é linha aérea, sempre ele voa executiva. No período que você fez o curso lá atrás, tinha simulador já ou não? Ainda não? Tinha um simulador aqui em Bauru, era um simulador bem antigo. Tá. Bem antigo, assim. Depois que chegou um novo simulador. Para quem é leigo, o simulador ajuda muito, não? Para ter noção? Ajuda. Você tem que ter, para piloto comercial, você precisa ter umas horas. Todas. E hoje, depende da aeronave que você voa, porque você é piloto, mas não é de qualquer aeronave. Certo. Qualquer aeronave que você nunca voa, você tem que fazer um curso dela, sabe? Chama Grand School. E hoje, as maiores empresas aéreas têm simuladores que não são delas, mas os simuladores das empresas em Wichita, em Kansas, nos Estados Unidos. Então, vai muito piloto do mundo inteiro fazer simulador lá. Paulo, a gente acompanhou junto, e por uma razão jornalística, você me passou a tentativa de regulamentação, de ajuste, enfim, de uma série de frentes no Aeroclube de Bauru. Hoje, no momento que a gente está gravando aqui, a antiga escola de pilotos, oficina tal, ela está funcionando legal ou não? Isso já foi modificado no tempo? Olha, eu não posso te falar, com sinceridade, como ela está. Por alguns motivos, eu não tenho frequentado o Aeroclube de Bauru. Ok. Houve uma mudança de diretoria, sabe? E os associados que não pertencem hoje, ex-associados que não pertencem hoje ao Aeroclube, têm intenção de voltar, sabe? Tá. Porque o Aeroclube não nos proporciona nada praticamente, o Aeroclube. O Aeroclube é uma escola. Okay. Para nós formados, o que nós fazíamos antes? A gente ia do domingo, sempre tinha aeronave ali, e a gente fazia muito PAX. O que é PAX? As pessoas que queriam voar,
E a gente levava para voar, sabe, muitos amigos, e hoje você não tem mais isso. Então, o piloto de planador ainda tem os planadores do aeroclube, Sim. que você paga para voar. Mas quem não está voando planador, só está voando avião, hoje você não tem mais isso. Então, planador é um hobby caro. Não é caro? barato. Não, não é barato. O planador em Bauru seria mais ou menos isso. É um início do piloto de avião. Legal. É muito importante um piloto de avião fazer planador primeiro. Para quem é absolutamente leigo, como eu, por exemplo, né? O cara olha a referência mais comum que ele fala, não dá, ficar pegando térmicas e para fazer esse trem aí Permanecer no ar. O nível de segurança, por causa do desconhecimento, talvez seja a informação mais básica que você já tem ouvido. É 100% seguro. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Ele não tem motor. Se ele não tem motor, e normalmente o que você, não estou dizendo leigo, mas você caiu. Mas caiu por quê? Ou faltou combustível, o motor que parou, deu um problema, o motor que parou. O planador não tem motor. Então, o planador tem muita regra. Sabe, muita regra, muita norma. Você tem que seguir. Tem que seguir. O índice de acidente planador é 0,00. Se seguir a cartilha, é muito difícil acontecer acidente. É muito difícil. Mas de vez em quando a gente ouve uma notícia ou outra, né? Sei. E tudo tem, enfim, erro humano, o ser humano Certo. erra, faz parte da vida. O planador X de que levantou em Bauru teve que desceu lá no canavial de Macatuba. Isso é normal. Tá. Porque é vento. Isso é normal. Não é bem o vento. Para mim é vento. Não é bem o vento. Só para você ter uma ideia. Meu filho mora em Jundiaí. Ok. E em Jundiaí, nós temos um amigo que tem um planador super moderno. Tem final de semana que meu filho está folgado, esse outro dono do planador, eles decolam de Jundiaí e vêm pousar em Bauru. Tá. Sem motor. Mas essa certeza de onde pousar existe no planador? Existe. Tá. Existe porque antes de decolar, ele analisa muito se vai ter térmica, porque não é vento, se vai ter térmica. Usar a expressão térmica, correto. Vai ter térmica no caminho, sabe? Então, ele já decola também pensando em pontos de apoio. Tá. Que no caso de terminar uma térmica, ele tem aonde pousar, sabe? Mas isso de pousar fora, normalmente acontece em disputas, em campeonatos. Entendi. Porque eles decolam, uma hipótese. Hoje não está tendo mais campeonato em Bauru, mas existia muito campeonato. Tá. A pessoa decola daqui para Lins, Marília, Marília, Bauru. Um triângulo, certo? Ele chega em Bauru. Antes, você tinha que fotografar uma parte da cidade para provar que você esteve lá. Hoje não, hoje tem equipamento. O próprio GPS já disse se foi ou não. Já faz o percurso. Então, ele sai, num campeonato ele decola, aqui ele chega a uma certa altura, aqui que no caso são 500 metros, e ele viu como está o dia e sai para Lins. Então ele vai, aí a velocidade, né, normalmente a velocidade descida. Ele tem uma certa velocidade, onde ele encontra uma térmica, ele gira essa térmica que a gente faz para subir. Se fosse o urubu lá? E o urubu ele indica a térmica mesmo, o urubu. Tá. E ele sobe na térmica e vai indo, sabe? Baixa, sobe, faz lá, Marília. Aí ele saiu de Marília, para chegar em Bauru, ele não encontrou térmica. Então, normalmente, se tiver uma terra arada, é onde ele posa, e posa com segurança. Entendi. Sabe? Então, isso daí... Agora, quem voa aqui em Bauru, que faz Quer dizer, se não tiver térmica, ele perde a altitude naturalmente. Por quê? Ele tem uma razão de descida. Okay. Enquanto ele estiver descendo, ele não vai estolar para cair. Por quê? O que o avião se mantém? É a velocidade. O avião... é o motor que dá a velocidade dele, enquanto ele tiver aquela velocidade, ele vai ficar voando. Okay. Se ele perder o motor ou o planador não tiver térmica, ele vai ter que ter uma razão de descida para ele não cair. Sim. Então existe uma velocidade que chama velocidade de stall. É a menor velocidade que ele vai permanecer no ar. Ok. Então ele já começa a procurar, o planador em si já começa a procurar
algum lugar para pousar. Lógico, a habilidade e a formação dão essas questões com margem de segurança para ele já procurando Isso, um lugar local, adequado. né? Ele lá já começa a procurar um local, né? Entendi. Então, isso acontece. É a falta da térmica que pode Isso, a falta da térmica. justificar a necessidade de um pouso não no local determinado. Ou uma hipótese. Ele está fazendo uma prova. Então, para ele completar a prova, ele teria que voltar a Bauru. Okay. Aí ele não conseguiu térmica, porque não é toda a térmica permanece no lugar, sempre tem térmica ali, não, ela muda, ela pode acabar também. Então, ele procura um local para pousar. Entendi. Certo? Isso é normal. Sabe? Agora, quem está voando aqui em Bauru, ele decola, ele já sabe mais ou menos até onde ele pode ir para voltar, para ser seguro o voo. Enquanto tem um abusadinho ou outro que quer atravessar o que está disponível. Tem. E aí tem que se virar. Tem isso também, sabe? Só que tudo é planejado. Entendi. Se a pessoa... Existem instrutores em Bauru, existe uma escola que se você for lá num final de semana, um dia, e você for na cabeceira onde está decolando o planador, você fala... Ô molecada, isso daqui parece que não tem organização, mas é super organizado, é sério. Não estou dizendo que avião não seja, mas planador é muito sério. Muito legal. Tem muitas regras. E tem que ter mesmo, né? Não dá para fazer, normas, não dá para fazer isso de forma amadora. Né? Não dá. Não dá, sabe? Então, um aluno de planador, para chegar a brevetar planador, ele tem que ter muitas horas. A gente chama a hora de reboque, é a hora que ele decola. Você acha que a ANAC tem outras escolas de planadores, tem outras escolas, enfim, de aviação por aí no interior? Enfim, tem uma série de exemplos, só para citar pertinho de nós, Itápolis aqui, que tem um pouco de tradição também. Que a ANAC cumpre o seu papel direito nessas observações de todos esses lugares, como funcionam, os regulamentos, todos? Não, eu acho que ela, na parte de regulamento, ela até tem. Mas antes falava assim, o DAC, né? Que era o DAC. Eu gostava mais do DAC. Entendi. Era mais positivo. A gente falava militar mexendo com a aviação, certo? Em termos de escola, eu achava melhor Bauru é uma das poucas cidades, do interior que tem um aeroporto central, a sua história, que nasceu assim, e um aeroporto em desenvolvimento, mas um embrião do aeroporto de escala só comercial de voo ainda, não é para transporte de cargas, em Acanga, Arealva, que como você bem sabe. O que você pensa desses dois equipamentos? Porque os dois são subutilizados hoje, do ponto de vista das possibilidades, né? Na minha opinião, eu nunca fui a favor da construção do aeroporto de Arealva, que chama-se Arealva. Sim. O aeroporto de Arealva são 2.200 metros. Aqui, o aeroporto central, não vou falar em carga agora, falar que só tinha passageiro. Claro. Aqui, o aeroporto central, ele tem em torno de 1.700 metros. Ok, de pista. De pista. Se você levasse ele até a Rondon, do lado de lá, que teria mais uns 500 metros, seria um aeroporto excelente no centro da cidade. Não tem esse negócio que o aeroporto é perigoso no centro da cidade. Eu não sei, eu tive já essa oportunidade de conhecer Chicago. Tem 7 pistas dentro da cidade. O aeronave taxiando, não eu como piloto, mas como passageiro, você está taxiando, você vê os carros passar embaixo da pista. Cruza por baixo da pista e não há problema nenhum. Você entendeu? Aqui, se você levasse a pista até Rondon, em termos de pista, ficava excelente. Por cima da Rondon? Por cima da Rondon. Poderia até chegar na Rondon, mas aquele trajeto que estão querendo fazer, que tem um trajeto de terra que passa no final do aeroporto para interligar A com B, podia ser por baixo. Entendi. Sabe? Não teria problema nenhum. A Embraer lá em São José dos Campos, ela tem, não é rua, mas ela tem túnel embaixo da pista. E ficaria um aeroporto central. E tem condições de fazer, tem lugar para fazer a Gare aqui, aquele lado ali do Walmart, tinha lugar para fazer aquilo ali, com estacionamento, com tudo. Certo? Porque o aeroporto que foi para Arealva, que está em Arealva,
Para que ele serve? Então, PCM de pista, eu sempre fiz matéria, diz de 42, né? Falam de 42, transformando em toneladas aí, a grosso modo. Para transporte de cargas, que é o que sempre se propalou, ele precisaria de 80, 90, não tem essa condição. Não está preparado para a carga. Não. Se você só me der a oportunidade de falar, na época da Copa do Mundo, falava-se, o jornalista fala mesmo, o aeroporto de Bauru vai ser uma opção de apoio e tal. Não desce. Uma aeronave que sai lá da Alemanha, ele não vai pousar em Bauru. Um 747, ele não vai pousar, porque existe uma densidade do piso. E esse piso de Bauru não suporta. É o tal do PCM. Que não suporta. Entende? Então, para hoje, se tornar o aeroporto Arealva Bauru internacional, de passageiro, nunca. Só se alterar a densidade de pista. Não, mas nem de passageiro. É um investimento gigantesco. De passageiro, eu não acredito que nunca. Nunca? Não. De carga até pode ser. Tá. Por que de passageiro não daria? Tudo bem, vamos lá. Vai decolar uma aeronave de São Paulo para Nova York. Tá. Certo? Ela vai sair de São Paulo, pousar em Bauru para ir para Nova York? Ah, não. Tudo bem. Tá. Quantos passageiros teria por dia para viagem internacional em Bauru? Ah, não. Tinha slot, densidade de passageiros usando o mesmo termo para isso. Certo? Questão de mercado. Então eu acho que Bauru nunca vai ser um aeroporto internacional de passageiro. Mas de carga pode ser. Eu acho que de carga sim. Que foi colocada. De carga sim. Não tem o EAD aqui em Bauru. Sim, eu acho que de carga até podia, mas precisa se fazer estudar o que vai ser transportado em Bauru, o que Bauru vai receber e que Bauru demanda de carga e de Isso, transporte. Porque acho que só Bauru não consegue movimentar esse aeroporto. Paulo, você tem para aproveitar aqui o nosso recorte, um pedacinho de cada coisa da história, hoje você está brincando um pouco de lancha, saiu do ar, vai para a água. Sim. Se minha mulher souber, vai ficar brava. Ah, não sabe? Então vai acabar sabendo do ar aqui. Tudo que eu gosto, ela não gosta. Ela não gosta de planador, não gosta de avião. Eu tinha... Você nunca levou ela para... Já, para voar, mas... Já voou? Não, mas só avião. Só avião. Nem planador? Não, planador nunca. Nem com o filho, tem que pedir para o filho levar a mãe. O filho, nós já tivemos que pôr ela amarra no avião em São Paulo. Tá. Agora, eu tinha asa delta, asa motorizada, entendeu? E ela nunca quis. E eu tinha moto também, eu andava de moto, até o ano passado não era de moto. Aventureiro. Aí eu vi que só tá eu e ela aqui em Bauru, hoje meus filhos todos moram fora. E eu ia comprar uma nova moto, mas falei, mas não, eu vou sair domingo sozinho sempre. E ela sempre gostou de pegar uma varinha na beira do rio e tal, né? Eu falei, agora, né? Aí eu comprei uma lancha, tem uma lancha, chama Byline, né? Uma lancha americana. No primeiro dia ela ficou meio assim, e agora ela é minha companheira para andar de lancha nos finais de semana. Está aqui em Pederneiras, né? E de domingo nós vamos andar de lancha, vamos passear. Os filhos adoraram, pensei que ninguém ia gostar. Todos ficam, né, com vontade de vir para Bauru para a gente passear de lancha. Meus amigos adoraram, então eu comprei uma lancha para minha família e para meus amigos. Muito bom. E é muito gostoso, sabe? Eu acho muito gostoso. Tem que aproveitar mesmo. Você tem essa condição, tem que... A vida é muito passageira para ficar esperando no embarque, né? Não, eu estou com 71 anos já. Está muito bem. Benedito Paulo Moreno Ferrão, eu insisti com você, peguei na agenda sua, ontem você estava mexendo com a lancha, inclusive. Para descobrir o dia que ele está gravando aqui. Obrigado por você ter vindo aqui trazer um pouco dessas histórias para a gente, para poder transferir para as pessoas que nos acompanham. Lógico, eu fiquei muito contente, né? Por você ter me convidado, realmente no momento eu não sabia o que eu vinha fazer aqui. Ainda você falou, lá eu te explico, né? Eu não sabia, então falei, olha, eu vou me preparar para ir conversar com ele. Eu não sabia no que me preparar. Não se preparar é o melhor. No que me preparar para vir aqui. Então, eu acho que a gente, sabe, não é a melhor pessoa do mundo, não é tudo, mas a gente está mostrando
que a gente pode ter uma vida saudável ainda com a idade que a gente tem. A vida não acabou. De jeito nenhum. Sabe, Imagina. a vida não acabou. Eu acho que a gente, sabe, é só você, não estou dizendo ser rico ou ser pobre, não. Você pode ter uma vida saudável, uma vida boa, sem ser, sabe, só porque você é rico, você tem vida boa. Se é pobre, não. Mas você ter uma vida, porque eu acho o seguinte, na minha opção, a idade é muito cabeça, sabe? A idade é muito a cabeça. Se você achar que a tua vida já terminou porque você tem 71 anos, quantos mais anos você vai ter? Você vai envelhecer. Você vai envelhecer, muitos ficam dentro de casa, sabe? Então você entra no estresse. Então, existe tanta coisa ainda para o idoso fazer e nós estamos na fase do idoso. Sim. O idoso está sendo muito apoiado, sabe? Então, cabe às pessoas não se entregar por causa da idade. Eu ainda brinco às vezes, quantos anos eu tenho? Não, quantos anos falta? Muito bom. E eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco. O Câmara Livre conversou com o Benedito Paulo Moreno Ferrão, que nasceu em Catanduva, passou os 20 primeiros anos em Lins e está aqui conosco na Terra Sem Limites. No restante da sua trajetória. Vida longa. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.